Salomão, com a palavra. Beleza. Então, boa noite. Pode falar, Paulinho. Salomão, Ah, você está chamando minha atenção aqui, né? Salomão hoje fará para nós o estudo sobre as paixões, né, dentro da sequência, da programação do mês de julho. Na semana que vem teremos a Rose falando sobre o conhecimento de si mesmo, né? E depois a Ana sobre o egoísmo, e por fim, no mês de julho, nós vamos ter a fé e o perdão, tá? Então, com a palavra, Salomão. Muito obrigado. Desculpa aí. muito obrigado, Paulinho. Muito obrigado, Rose. Então, gente, como o Paulinho falou, o nosso tema de hoje são as paixões. Mas nós gostaríamos de começar, né? Porque é um tema assim que, via de regra, nós já estudamos muitas vezes. Acho que não vou falar nada, nenhuma novidade aqui para ninguém a respeito desse tema. Então, eu gostaria de começar aqui com uma questão que também eu acho que todos nós já ouvimos, pelo menos umas 10 vezes, né? Que foi quando o Emmanuel apareceu para o Chico Xavier, pela primeira vez, né? E eu vou ler aqui, e eu gostaria que vocês acompanhassem, caso tivessem alguma dúvida, vocês fiquem à vontade, viu, gente? Que é o seguinte: Emmanuel aparece para o Chico, né? E pergunta assim: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Perguntou Emmanuel. Então, olha a resposta do Chico. E vejam bem que, assim, que o Chico era uma pessoa doce, amiga, carinhoso e tal, aquela coisa toda, mas era uma pessoa muito inteligente. Muito inteligente. Vou ler a pergunta de Emmanuel de novo. Está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com o Evangelho de Jesus? Perguntou Emmanuel. Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Olha para vocês verem a colocação dele. Se os bons espíritos não me abandonarem. O que Emmanuel, né, responde na lata, assim: não será você desamparado, disse-lhe Emmanuel. Mas, para isso, é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. O Chico responde. Gente, olha a sagacidade, né? A percepção. E o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Olha a pergunta do Chico. Tornou o Chico. E Emmanuel responde. Claro, ali, dois espíritos de condição. Perfeitamente. Desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. O Chico pergunta: qual é o primeiro? Todo mundo sabe, né? Qual é o primeiro, Jaque? Responde aí para a gente. Ô, amigão, acabei de entrar, não sei nem o que você falou. Quando o Emmanuel perguntou para o Chico a respeito daquelas 3 coisas, o Emmanuel pergunta assim, Emmanuel responde: perfeitamente, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Porque o protetor se calasse, no caso do Emmanuel, o rapaz perguntou, Chico perguntou: qual é o primeiro? Qual que é as 3 coisas
Emmanuel. Acho que essa está fácil. Então, Disciplina, qual é a primeira? disciplina. E a segunda, Frank? Responde para a gente. Disciplina. E a terceira, Paulinho? Disciplina. Pois é. Mas vejam assim, a grande questão para mim, depois lendo, né, dentro desse contexto que nós estamos falando aqui de paixão, né, é que o Chico não assume um compromisso desse, vamos dizer assim, aleatoriamente. As perguntas dele são absolutamente bem colocadas. Muito bem e muito precisamente colocadas. Que é, olha, o senhor, eu aceito desde que os espíritos não me abandonem, superiores. Gente, isso é preciso demais. Então, muitas vezes a gente aceita, hein, Paulinho? Você que já é veterano aí de mediunidade, você vê que muitas vezes a gente entra num compromisso desse aí, como dizem, né? Nós vamos estudar direitinho aqui, apaixonadamente, né? Entra na mediunidade e fala assim, não, eu vou ser médium e vamos que vamos. E você vê que a coisa não é bem assim, né, Paulinho? Não é bem assim, não. O bicho pega, meu filho. Nossa. Não é? Então, as ponderações do Chico aqui não foram corretas? Totalmente, né? E um espírito que tinha todo o talento e condição para isso, né? Talento no sentido de que tinha os dons, né? Isso. E tinha também a capacidade de administrá-los de uma forma que produzisse bons frutos. Mas sede mansos como as pombas e sagazes como as serpentes. Não é isso? Eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos rapazes. Ou seja, ó, né? Por quê? Porque quando você assume um compromisso, daí para frente você tem que responder por ele. Ninguém é obrigado. Emmanuel não chegou obrigando o Chico a assumir um compromisso. Mas, uma vez que se... aí a coisa tá feita. Bom, Salomão, uma coisa dentro disso que você está colocando, né? A gente sabia já, na época de Kardec, que se ele tivesse assumido essa condição no espaço, né, da doutrina espírita, de nosso codificador, Leon Denis assumiria. E no caso do Chico, se o Chico falasse não, quem assumiria esse lugar? Pois é. Outro assumiria. Com certeza, o pai sempre tem caminhos, né, para resolver todas. Nós aqui, muitas vezes, temos uma visão muito míope. Vou desmutar aqui, porque alguém me mutou. Mas, às vezes, nós temos uma visão muito míope, né, sobre as questões de uma forma mais ampla. Mas o pai sempre tem solução para as coisas. Mas, seguindo em frente, então, a partir dessa questão, né, que eu coloquei para vocês, do Chico com o Emmanuel, eu vou falar de uma outra coisa aqui também, que nós estamos cansados de estudar, que o nosso especialista não está presente, mas que é sobre a vontade. Eu vou tentar ler rapidamente aqui, porque é do nosso Pensamento e Vida, aquele trecho da vontade, porque nós vamos ver, né, mais para frente, que tem tudo a ver com a paixão. Nós vamos chegar lá. Então, eu vou ler rapidamente aqui, tá? Se alguém quiser me interromper aqui, fica à vontade, porque nós aqui estamos em casa mesmo, então aqui não tem esse problema. Vamos lá. Ó, vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Estímulo ao trabalho.
O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, ameliando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Isso aqui daria um outro estudo, uma outra coisa. Mas não é isso, não. Vamos lá, vamos em frente. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas, traçadas no plano divino. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Vou colocar meu instrumento aqui. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Aí vem a ponta que eu queria chegar aqui com vocês, que é o finalzinho do texto. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Faz sentido aquilo que Emmanuel disse lá para o Chico? Pode falar, Paulo. Eu deveria ter dito também, vontade e disciplina. Eu devia ter acrescentado. Ele já sabia a resposta, ele devia ter falado a vontade com a disciplina. Seria o 2. Não é? Mas casa direitinho, né? É. Por quê? Porque é justamente quando a vontade ela é exercida, é que ela estabelece a disciplina. E assim você consegue fazer o seu trabalho. Né? Nós vamos ter um tema importante, que é a volta do presencial. Eu quero até engajar isso aqui, né? Que é uma coisa que também está ligada à vontade e à disciplina. Mas nós vamos ver que tem que estar ligada à paixão também, viu, Paulinho? Então, vamos seguir aqui, porque
Agora, voltando, eu estou com a minha cola aqui, viu, gente? O que acontece? Nós pegamos, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha tela. Vocês vão conseguir ver esse aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Tá vendo aí, Paulinho? Sim. Beleza. Então tá. Então, isso aqui eu já li para vocês, né? Essa parte. Eu peguei esse estudo, gente. As Paixões, uma breve análise filosófica espírita. Esse Silvio Seno Chibeni, tá? Eu perguntei, né? Lógico, eu falei assim, gente, quem será que é esse cara, né? Eu falei assim, não conheço. Apesar de ter lido o texto dele e achado muito interessante, deixa eu voltar aqui naqueles que estudam mais do que eu, aliás, muito mais do que eu. Fui lá no Jader Sampaio, né? Falei assim, Jader, meu filho, me ajuda aqui. Você conhece esse senhor? Ele falou assim, conheço e muito bem. Falei, nó, ô louco. E assim, esse cara, né, o texto, como é que é? Falou, pode ir tranquilo. Esse cara é gente muito buena. Falei, ó, então pronto. Aí, uma vez avalizado, né, pelo Jader, eu falei assim, então agora eu posso continuar aqui com as reflexões. Bom, mas então, é interessante porque ele vou pedir minha ajudante aqui, pega o livro dos Espíritos, por favor. Ele traz aqui para a gente, aqui, aí agora já entrando, né, especificamente no nosso texto, tá? Que ele põe aqui. Será será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Quem quer aí se arriscar? Cadê o Léo? O Léo também é outro estudioso do grupo aí, além de todos, né? Claro. Doutrina Espírita não prescinde disso tudo. Prescinde disso. Léo, tá aí? Não? Léo tá correndo, Paulinho? Tá, é você. Seu Franklin. Ele tá, assim que eu vi ele agora mesmo. Então, gente, vamos seguir até que o Léo volte. Será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Ele faz uma reflexão que é, antes de analisarmos a resposta espírita, detenhamos um pouco sobre a própria questão. Primeiro ponto a ser notado, Kardec indaga acerca do princípio originário das paixões, e não delas propriamente ditas, né? Ou seja, procura esclarecimento a respeito da origem da fonte. Eu achei interessante isso aqui, para a gente poder estudar e analisar, que é o quê? Olha, ele fala assim, o princípio da paixão, porque alguém aqui já teve uma paixão ruim? Você teve esse pensamento aí? Alguém já teve aqui no grupo? Alguém quer comentar? A paixão dos namorados. Fala aí, Sebastião. Não, é porque o próprio Livro dos Espíritos, ele conceitua paixão, né, como um corcel, né, sem controle, né? Isso. E como quer dizer, então, se ele, próprio Livro dos Espíritos, ao fazer essa crítica à paixão, sendo esse corcel que você não consegue controlar, né? Ela é algo, já que está na natureza, é algo que nós desenvolvemos em nós, não foi Deus que colocou em nós, somos nós que corremos atrás dela, né? Então, ela é algo a ser trabalhada e modificada, né? Agora, se é ruim ou bom, né? Se ela é algo sem controle, ela é algo ruim. Ela é algo que nos prejudica, né? Que pode prejudicar outro, né? Porque quando o Paulinho falou de namorado, uma coisa é aquela paixão de adolescente, tudo, né? Mas que também é algo que foge, né, da nossa racionalidade. Eu acho que a paixão é isso, ela foge um pouco da nossa racionalidade e ela vai para uma ação sentimental extrema, sem que haja
o freio da razão para o bicho, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Beleza. Muito bom, Sebastião. Então, vamos. Ô, Salomão, Pois não, Léo. minha internet tá meio irregular aqui, por isso que eu não falei aquela hora. Eu fico achando o seguinte, quando fala, a pergunta já tem uma tendência nela, né? Quando eu falo assim, intrinsecamente mal, o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza. Pô, a resposta pode vir totalmente diferente do que eu estou achando, né? Tudo bem, eu vou estar errado mais uma vez, é só mais uma vez. Mas, se está na natureza, é difícil pensar que seja mal, porque seria uma coisa natural, né? Então, assim, a gente tem que ver um pouco mais o que o autor vai discorrer aqui, mas se o princípio originário é um princípio natural, esse princípio por si só não deveria ser mal, né? Talvez depois, o que a gente faz desse princípio, né? Tudo bem, Léo. Eu fico pensando também, assim, quando a gente vai falar desses grandes cientistas, fiquei pensando assim, gente, quem teve um projeto de ir para a Lua, né? Aqueles matemáticos, aqueles físicos, se você não tiver uma paixão, uma coisa fora do normal, você não consegue avançar um pouco, não, em determinadas coisas, gente. Né? E por isso que não é mal, né? Mas o princípio do início, para você poder sair vislumbrar um plano maior, tem que ter, alguém teve que ter paixão para aquilo ali. Entendeu? Para desenvolver uma coisa nova, para sair do artista, o filho, entendeu? Você não faz nada sem paixão, né? Eu fico pensando nisso. Tudo bem. Seguindo, então, a gente vê aqui, né? Ele vai conceituar aqui, observação importante e tal, né? Esse princípio do qual provém as paixões. Esse texto é muito bom, viu, gente? Depois eu vou mandar para o grupo. Quem quiser, né, dar uma lida. O cara realmente escreve muito bem. Mas eu já vou aqui direto para a resposta. Ele fala aqui, não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo a realizações de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, eu trazendo aqui isso, e aí que eu reforço a questão da vontade, né? Que veja, se a gente voltar lá... Aumenta um pouquinho a letra, Salomão, por favor. Aumenta, Paulinho, claro. Só um instante. Deixa eu ver aqui. Ficou bom? Ótimo. Ótimo. Beleza. Então, o que acontece? Do jeito que, né, ele está passando para a gente aqui, né, a vontade ela é acrescida. Vocês lembram que é o cara que manda, né, que organiza e tal, etc.? A paixão, então, né, está no excesso de que se acresceu a vontade. Olha, é como se fosse, né, aí, aquela expressão nossa de desenho animado, como se tivesse ligado o turbo na vontade. Você pega alguém que tem a vontade, por exemplo, né, de fazer uma determinada coisa, aí eu vou parafrasear aí, não sei quem falou, o Paulinho, né, da namorada, né, Paulinho? Você tem até a vontade de compor uma música, mas você fica ali naquela coisa e tal. Mas se você está apaixonado, aí é o bicho, né? Você compõe mesmo. E muitas vezes a gente vê que isso acontece, ou seja, a paixão. Lembra que o Emmanuel tinha colocado que é aquele botão que você fala assim, vai ou não vai, faz ou não faz? Então, a vontade é aquele plus, aquele a mais. Né? A paixão é aquele a mais que se dá à vontade para que alguma coisa seja feita. Por isso que a gente está falando, né? Questão de sair de casa, né? Lembrando da música que nós estava cantando no início, né, Paulinho? A música do James, que me faz levantar todos os dias. O que é que te faz levantar todos os dias? Você pode ir pela vontade. Pode. E aí a gente volta no texto inicial do Chico, que é a disciplina.
né? Então, veja, nós estamos casando duas coisas. Nós estamos casando a vontade, que uma vez que você começa a escovar os dentes todo dia, né? Você tem aquela vontade, não sei o quê, papá, né? Aí entra no processo já de esqueci a palavra aqui, mas de repetição, mas sempre disparado pela vontade. Só que a vontade tem, nós vemos muitas vezes, para a gente, limite. Porque estou com vontade, mas se aparecer uma nuvem no céu, eu já falo que vai chover, eu não vou sair de casa. A paixão é aquilo que te move para além dessa vontade. É o que eu entendi aqui, e estou aberto a, né, discussão com vocês, está no excesso que se acresceu à vontade. E aí, lógico, falando como o Léo falou, está aqui, né, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto nome para o bem. Mas veja, ele foi colocado para o bem, mas o abuso delas se faz é que causa o mal. Certo, gente? Então, veja, ele traz para a gente aqui, continuando o texto é muito longo, nós vamos pular aqui algumas partes, e eu já vou, né, para alguns outros pontos. Aí, exatamente o que o Sebastião colocou, então está nessa pergunta, Sebastião, vou voltar aqui na pergunta, só para a gente poder não fugir a coisa, na pergunta 907, tá, do Livro dos Espíritos, então colocam aqui para a gente, as paixões são como um corcel, desculpa, carrossel, um corcel, que só tem utilidade quando governado. Na disciplina. E que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de governá-la e que dá, em resultado, um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Ok, gente? Então, vamos, pois, que o limite natural das paixões se estabelece com base em dois critérios. Já é o texto do nosso amigo, né? Nosso amigo Shibene. A capacidade do seu controle, os males que possam causar a terceiros ou aquele próprio que as vivencia. Então, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Isso. Seguindo em diante aqui, no texto, desculpa, onde é que eu estou? Me perdi no texto aqui. Nossa, está lá em cima, peraí. Não, tá certo, já passei aqui. Então, o que acontece? Dentro do nosso entendimento, né, e da construção da nossa ideia aqui de disciplina, nós vemos aqui que o nosso amigo ele traz, inclusive, um contexto lá do Descartes, também para fazer uma contrapartida a respeito dessa paixão. Mas nós não vamos seguir por ali, não, porque lá é mais complicado. Eu vou seguir com vocês pelo Livro dos Espíritos, que segue, tá? Na pergunta 908, tá? Da seguinte forma: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? É uma pergunta. Eu estou estudando com vocês e vi que isso aqui não é bolinho. Alguém gostaria? Não? Cadê o Léo? Léo está... Eu estou aqui, Salomão, mas eu não estou querendo arriscar, sabe? Não, gente, aqui está todo mundo junto. Aqui somos todos
né? Essa que é a questão da fraternidade, sabe, Léo? A nossa fraternidade cai muito nisso, sabe? Temos que arriscar aqui. Pode ir. Se ninguém quiser, eu vou ler. Não, você quer que leia ou que... Não. Quero só as suas considerações a respeito disso. Salomão, sem ler o texto aqui, porque o texto usa uma outra abordagem, mas pensando na paixão, essa questão do corcel, eu acho ela uma comparação boa, sabe? Como um cavalo assim, arredio, né? Que você não consegue ter controle dele. E eu fico pensando o que é uma pessoa apaixonada, né, por algo, o quanto que ela pode fazer, né? Ela pode fazer coisas assim extraordinárias, né? O problema é que quando ela não tem o controle, e geralmente o apaixonado ele não tem o controle, essa, na minha opinião, talvez seja a, a maioria das situações. Lógico que tem gente que consegue segurar a onda, mas pensando na maioria dos casos, eu acho que o apaixonado geralmente não consegue controlar a paixão. Ele consegue fazer coisas extraordinárias, mas ao mesmo tempo aquilo tem um custo muito alto, né? Porque ele acaba em uma situação de desequilíbrio, onde tem um dispêndio de energia muito alto e em alguma área onde ele está apaixonado, aquilo pode ser uma coisa ótima, pode construir grandes coisas, né? Pode trazer grandes valores para a humanidade, mas, por outro lado, na sua vida de espírito eterno, aquilo pode ter um custo para ele muito grande, justamente pela falta do equilíbrio. Então, eu fico achando o seguinte, às vezes, quando você vê um produto de alguém, alguma coisa que alguém conseguiu fazer pelo fato de estar muito apaixonado, né? Talvez um grande gênio da humanidade, né? Talvez uma pessoa que não é nem um grande gênio, mas uma pessoa que a gente vê que consegue mover mundos e fundos pelo fato da paixão que ela lida com alguma coisa, a gente, às vezes, não vê o outro lado, que é o quanto que aquilo custou para a pessoa, e às vezes a própria pessoa reconhece isso, né? Justamente pela falta do equilíbrio, né? Que às vezes está focado muito nela mesma, né? Ela é um sentimento meio egoístico em relação à vida, justamente porque ela consegue só ver a paixão dela e mais nada mais, né? Muito bem, Léo. Muito bem. Vou falar, Sandra. Para resumir, os exemplos que nós temos aí, gente. Essas pessoas que matam em nome do amor, não é em nome do amor, é em nome da paixão descontrolada, do desequilíbrio, da falta de racionalidade. Né? Essa é a paixão descontrolada, é o que o Sebastião falou anteriormente, é uma falta de racionalidade danada. Né? Pessoa que mata por causa de briga de futebol. Né? Então, assim, nós estamos falando, usando muito exemplo, da paixão equilibrada, daquela do cientista que está à procura de uma cura de uma doença e que realmente tem que ter paixão. Né? Mas a paixão desequilibrada, esse corcel aí que os espíritos nos trazem, é isso aí. Entendeu? É um completo descontrole onde nós ficamos cegos, né? E praticamos coisas que, quando nós caímos na racionalidade, você fala assim, nossa, eu perdi a consciência. Então, quer dizer, a paixão ela tem que existir, ela nos movimenta, mas ela tem que existir com equilíbrio, com racionalidade. Né? E ela não pode estar investida como o Léo falou, nem de orgulho e nem de egoísmo. Muito bem. Que aí vai tomar uma dimensão desproporcional. Essa ponderação é boa, Sandra, porque o que acontece? A paixão, a priori, né, ela é neutra. Ela te empurra. Agora, a vontade decide para onde você vai. Para onde que eu quero ir? Por isso que ela governa. Senão ela não governaria. Aí seria o total descontrole. Né? Então, energia é fundamental, como você falou. Para onde você quer ir? Essa é a decisão.
Ela tem que nos motivar a tomar essa decisão. Fala, Paulinho. Ou Rose, não sei. Sou eu. Ah. O Sandro foi falando, vou arriscar, assim, em dizer, né? Que eu discordo um pouco do que ele falou, porque eu não penso que esses crimes, essas situações loucas que ele colocou, que a motivação seja a paixão, sabe? É muito mais uma situação de total desequilíbrio, né? Esses crimes passionais, porque a pessoa traiu. Não é porque você está apaixonado, é porque o seu orgulho está ferido, porque o seu lugar de centralidade no egoísmo foi machucado, né? Como eu não sou o centro de atenções na vida desta pessoa, né? Então, as histórias todas que a gente vê, essas coisas no futebol e tal, não é por causa de uma paixão pelo seu time e não é por causa de uma paixão pela companheira ou pelo companheiro que você chega a cometer crimes. Não é a paixão que está descontrolada, é um adoecimento muito maior, eu penso. Uhum. Rose, me permite aqui reler o último parágrafo do capítulo da vontade de Emmanuel. Vocês vão me permitir aqui, gente, dá licença, tá? Dentro daqui você está falando, Rose, olha, só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir, olha o que nós estamos falando aqui, Rose, nesse caso aí que você está falando, não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas para impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Veja. A sintonia é aquilo que você está falando. Olha, lá atrás, antes de tomar a derradeira decisão, seja ela motivada, impulsionada, não motivada, como você mesmo falou, e eu concordo com você, não, né, definida, não motivada, mas impulsionada pela paixão. Então, a sintonia que você estabeleceu, que nós estabelecemos via de regra, tá certo? Nos induz, via gravidade, que eu já tinha falado lá atrás, né? Lembra da gravidade, aquela coisa toda, energia do pensamento, tá certo? A nos direcionarmos para aquela ação. E aí, quando advém a paixão, ela põe fogo nessa situação e a pessoa cai, infelizmente, nesse caso, no crime. Né? Seja ele qual for. Bem complexo, né? Mas eu concordo com você, não é motivado, mas a paixão impulsiona. Sim. Assim como impulsiona o artista na criação, né? Porque muitos artistas ficavam aí, sei lá, 1 ano, 2 anos pintando uma determinada coisa até terminar aquela obra de arte, como foi o teto, eu não conheço, né? Mas eu acho que alguns aqui conhecem o teto da Capela Sistina, né? Então, assim, que é uma obra maravilhosa, não é verdade? Né? A Pietà, coisa, outra obra, e assim né? Para frente. Isso necessita de paixão para fazer a pessoa se levantar todo dia para ir lá e tratar, por exemplo, né, os dentes das pessoas que estavam lá naquele centro de saúde, que a Rosilene levantava para poder ir lá. Não é isso, Rose? Cuidar de cárie e etc. Tempo, né? Uma coisa é. No passado distante, quase na outra encarnação que eu fazia. Isso. Mas veja, aqui no nosso grupo é recheado de pessoas que até acabou de levantar a mão aí, né? Que para mim é um exemplo de apaixonado, que realmente, né, se apaixonou por uma determinada área, né, da ciência e foi lá, falou assim, não quero essa vida mais não. A minha vida aqui agora é de apaixonado. Tem outra aqui no grupo, que é esposa dessa pessoa que vai falar agora, tá certo? Que também se apaixonou por um instrumento musical
e está tocando bem hoje. Paixão. Fala, Sebastião. Quando Emmanuel compara a paixão com o corcel, é Fala, como não, se... os espíritos. Oi? Os espíritos. Quando os espíritos vão falar desse corcel, porque eu penso o seguinte, a paixão é como se fosse algo que impulsiona, como você falou, mas ela não tem gás suficiente para manter-se. A paixão é temporária. Né? Aquele momento, se acendeu, a hora que o gás acabar, ela apaga. Né? Então, assim, por isso que tem uma música que fala que paixão é fogo e amor é vento, um negócio assim. Né? Porque é o vento que alimenta, né? É o vento, o oxigênio que alimenta o fogo. Então, quer dizer, então a gente tem que entender que paixão ela é temporária. E ela, sem controle, ela faz porcaria. Como pode fazer maravilha nessa coisa que impulsiona, que é um dínamo, né? Que impulsiona, mas que não se sustenta por si só. Então, aí precisa de algo que sustente, né? E aí vem, outra relação que a gente tem que buscar, né? Que, na verdade, não sei se o texto vai querer chegar lá, que é transformar isso em amor, para que isso seja realmente duradouro na nossa vida. Alô? Então, Opa. Posso falar? Pode, Alexandre. Quando é que você não pode falar nesse grupo, Alexandre? Eu estou escutando aí, tá a confusão toda aí. E me veio uma pergunta aqui na cabeça que eu quero passar. Por que essa palavra do estudo de hoje ela é usada no frontispício da história do Cristo? O que isso tudo nós estamos estudando dar conta do ser, tem a ver com paixão de Cristo? A paixão de Cristo. Eu estava olhando no dicionário a palavra paixão aqui, a primeira coisa, porque me surgiu essa questão, né? E a primeira coisa que fala é a denominação da história do Cristo, uma coisa assim. Deixa eu ver se está aqui ainda, o dicionário aqui. Está aqui, ó. O martírio de Jesus Cristo. Isso. Segmento do Evangelho que trata do martírio de Cristo. Esse martírio e dos santos. Aí eu fiquei curioso, né? Escutando essa questão toda da paixão aí, que é uma coisa boa. O Léo, certeiramente, se está na natureza, né? É uma coisa boa, é natural. É interessante isso. E por que nominaram a história do Cristo com essa palavra? Alguém tem uma ideia? Xande, eu não vou descer nessa questão com você, não, porque eu acho Sofrimento. que ela é muito... Como é que é, Sandro? Sofrimento. Porque paixão também tem muito a ver com sofrimento. Bem. Mas eu saída pela direita, bacana. Mas não vou descer, não, Xande, descer no sentido de aprofundar, tá? Entendi. Porque o que acontece? A gente sabe que sacrifício também tem um contexto de santo ofício, ou seja, é um trabalho santo. Então, a paixão, nesse sentido, poderia também significar a paixão de Jesus no sentido do trabalho para o bem, no máximo do esforço possível. Ou seja, para além daquilo que a maioria faz, né? Que é se sacrificar, ou, no caso, Emmanuel fala muito melhor, que tem um livro chamado Renúncia, e que no livro do Evangelho se fala que é o consentimento do coração. Então, o que a gente pode imaginar, e aí a imaginação, né? Emmanuel fala, inclusive, naquele texto lá, da vontade, tá certo? Que sendo o consentimento do coração, o Cristo era apaixonado pelo amor. Então, isso vai para além, né, de algumas coisas. Mas nós te volto depois. Um dia, quem sabe? Bacana. Seguindo aqui, então, eu vou passar aqui a pergunta 909, que eu acho que tem muito a ver e é muito importante, porque ela está diretamente... Nesse texto tem, tá? E aí, depois, se vocês quiserem dar uma lida, acho que vale a pena. Pergunta 909. Poderia sempre o homem
pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Hã? Essa é importante, hein? Essa pergunta... Sinta à vontade, né? Essa pergunta vira e mexe, aparece no nosso grupo em reuniões. Poxa, eu estudo tanto, por que eu não consigo mudar? Não é isso? Essa pergunta aí, sobre isso. É essa pergunta. Fala, Sandra. Semana que vem a gente vai estudar sobre isso. Eu só queria trazer, dentro da pergunta do Alexandre, a questão da paixão. Tá? A etimologia que eu busquei aqui. Paixão vem do latim, passione, ato de suportar, de sofrer a paixão. Entendeu? O sofrimento do corpo, doença, aflição da alma, essas coisas todas. Por isso que a paixão, por isso que lá, na questão paixão de Jesus, é o sofrimento de Jesus. Entendeu? E quem é muito apaixonado, gente, sofre. Essa pessoa que tem essa paixão completa, desresgrada, vamos falar assim, né, sem controle, sem um equilíbrio, são pessoas que sofrem muito. Entendeu? É caso até de terapia, essas coisas todinha. Né? Então, é só mesmo para poder trazer um conhecimento melhor aí. É isso aí. Então, vamos lá na 909, então. Aí, Rose, se eu estiver entrando muito no seu assunto, você pode me cortar aqui, não? Ó, tem alguém levantando a mão aí, ó. É o Sandro, senhor. O Sandro já falou. Ah, então desliga a Sandra aí, a mão. Pronto. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta, na lata, assim, simples. Sim. E frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Gente, essa aqui é para a gente ler. Eles pegam pesado para a gente mesmo. Isso aqui, olha bem, eu vou ler de novo, porque senão vocês é mentiroso. Na 909 não tem nada escrito disso, não. Está aqui, gente. Ó, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os espíritos. Sim. E, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. Olha, gente, olha a resposta. E é por isso que eu citei, tive que citar, ler aquele texto lá da vontade. O que lhe falta é a vontade. Vontade. E aí não tem jeito, Alexandre. Aí ele acaba com todo mundo. Olha o que eles falam aqui, Alexandre. Olha bem, hein? Olha. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Acabou isso tudo. Hein, Paulinho? Gente, ele usa a expressão que tristeza, né? A da tristeza. Gente. Não faz nada. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, na hora que... Pensem bem na hora de fazer essa pergunta de novo, lá num grupo e tal, porque vai que um espírito desse materializa e olha para a gente, quão poucos dentre vós fazem esforços. Mas veja, é por isso que a gente está trazendo a paixão aqui para o enfoque daquilo que ajuda a vontade. Salomão. Pois não, Alexandre. E os que fazem esforços, se são poucos os que fazem esforço, né? E esses poucos que fazem, o mínimo esforço que eles fazem
faz eles aparecerem demais diante daqueles que não fazem esforços. Entendeu? Entendeu? O pessoal entendeu o que eu quis dizer? Né? A expressão, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, É isso aí, é isso aí. né? O mínimo que eles fazem, o esforço que eles fazem, eles se sobressaem ante aquele mar de nós que não fazemos esforços. É interessante. Mas, assim, o ponto que a gente queria fazer, né, o link aqui, é nesse sentido de como a paixão pode nos ajudar nesse sentido. Agora, como é que eu me apaixono pelo bem? Como é que eu me apaixono pela causa do próximo? No sentido, não né, de aparecer na televisão, nada disso. Como é que eu me habilito a, quando alguém me chamar a atenção, eu não ficar com raiva dele, porque ele está me censurando ou está me corrigindo? Como é que eu, através da paixão, posso me levantar todo dia e sair satisfeito para trabalhar? Como é que eu, pela paixão, posso, diante das circunstâncias que a gente está vendo no mundo, sorrir e ainda assim querer bem ao meu semelhante? Como é que eu me apaixono por essas causas? Como é que Francisco de Assis se apaixonou pela causa de reconstruir a igreja? Não a igreja do mundo, que é aquilo que nós mandamos lá no texto. Eles não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Que era Jesus falando. Então, nós não somos do mundo. Nós somos de Deus. Essa paixão que está sendo, né, trazida aqui pelos próprios espíritos, que eles estão falando, e que nós estamos ligando com a vontade, é que nos impulsiona a sorrir diante de uma dificuldade. A renúncia, aquele livro inteiro lá do que o Chico psicografou, e é colocado como ponto alto dos espíritos que se reencarnam aqui nesse orbe, lembrando que nós aqui estamos em prova, a maioria de nós. Poucos de nós aqui estão em expiação. Expiação é aquela situação em que você não consegue sair. Prova é aquela situação em que você escolhe se você vai fazer a prova ou não. Então, nós aqui estamos, a maioria, em prova. Eu quero fazer a prova? Faço. Se eu não quero, posso sair. Então, estou chamando, né, citando vocês de novo, sempre a questão de como é que essa paixão que nós estamos vendo aqui, esse corcel maravilhoso, lindo, né, que galopa pela planície, desassombrado e sem problema de liberdade, pode nos ajudar a impulsionar a vontade na direção do bem. O último texto que eu gostaria de ler, porque o nosso tempo já foi, tá certo? E que está em algum lugar por aqui, que eu vou ler também. Não é um poema, mas é como se fosse. Eu vou ler só um pedacinho, só um versículo aqui, que eu vou ver se vocês vão encaixar e depois vocês me respondem. E se faço o que não quero... desculpa, errei. Onde é que estava?
perdi aqui, mas é aquilo mesmo que vocês estão imaginando aí. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Vocês conhecem essa passagem, né? Está em Romanos 7, capítulo 7, versículo 7 a 25. Aí é um texto grande aqui, eu não vou ler todo, não. Mas é aquela situação em que o que eu vou fazer? Né? É a disciplina. E nós sabemos bem que Paulo primeiro se apaixonou pela justiça. Não foi isso? Ele era um apaixonado pela lei. A lei no sentido da justiça. Justiça dele, dos judeus à época. Depois, ele se apaixona pela lei do amor. Então, a paixão é fundamental para que a gente possa ir em frente. Paulo teve um momento dele em que ele teve que rever a direção da sua paixão, mas ele não reviu a questão da paixão. Permaneceu um apaixonado, só que trocou a paixão. É isso que a gente gostaria de trazer. Agradeço a todos aí a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, em família maravilhosa, GELP. Tá? E fiquem em paz. A gente agradece, Salomão, para você tirar o ecrã aí, né? Mostra o rosto, Paulinho. Estou mostrando, estou aqui. Eu estou vendo seu tupetão bonito aí, ó. Você tem que fazer eu não assim. estou vendo ainda a imagem, não vou tirar a parte de compartilhar a tela para eu poder. Peraí. Entendi. Eles trouxeram.